Capítulo 28. Os juízos temerários. Não julgueis, diz nosso Senhor, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Não julgueis antes do tempo, diz o apóstolo, até que venha o Senhor, o qual descobrirá o que há de mais secreto nos corações. Ó, quantos juízos temerários desagradam a Deus! São temerários os juízos dos filhos dos homens, porque não são juízes uns dos outros, e julgando, se arrogam o direito e o ofício de nosso Senhor. São temerários ainda, porque a principal malícia do pecado depende da malícia e do conselho do coração, que é para nós um segredo tenebroso. São, enfim, temerários, porque cada um tem bastante que fazer em julgar a si mesmo, sem se meter a julgar o seu próximo. Para não ser julgado, é tão necessário não julgar os outros, como julgar a si mesmo, porque nosso Senhor nos proíbe o primeiro e o apóstolo nos preceitua o segundo, dizendo: se nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas, ó meu Deus, fazemos exatamente o contrário. Fazemos o que nos é proibido, julgando nosso próximo a cada passo, e não fazemos o que nos foi preceituado, isto é, julgar a nós mesmos. Como juízos temerários têm diverso princípio, devemos curá-los também com remédios diversos. Há corações de sua natureza tão agros, severos e ásperos, que espalham indiscriminadamente a sua agrura e severidade sobre todas as coisas e convertem em absinto juízos, como diz o profeta Amós, julgando o próximo, sempre com todo o rigor e aspereza. Precisam estes de um remédio muito hábil, tanto mais que seu incômodo, sendo natural, é muito mais difícil de vencer. Esta asperidade de coração, ainda que não seja em si pecado, mas simplesmente uma imperfeição, predispõe, no entanto, habitual e diretamente ao juízo temerário e à detração. Outros julgam temerariamente, não por aspereza natural, mas por orgulho, pensando incessantemente que quanto mais rebaixam os outros, tanto mais elevam seus próprios méritos. Espíritos arrogantes e presunçosos admiram incessantemente a si próprios e colocam-se tão alto em sua própria estima que encaram tudo mais como alguma coisa de ordinário e mesquinho. Não, dizia o fariseu, eu não sou semelhante aos outros homens. Há outras pessoas cujo orgulho não é tão declarado e que consideram o mal do próximo com complacência, porque contrapondo ao bem que pensam existir em si, o saboreiam com mais doçura e se creem mais apreciadas. E essa complacência anda tão escondida que é preciso ter bons olhos para descobri-la. E tanto assim que aqueles mesmos que a nutrem, de ordinário a ignoram e só a notam se lhe a mostram. Muitos querem excusar-se dos seus remorsos, julgando com gosto que os outros têm o mesmo defeito, ou maior ainda, e persuadindo-se ao mesmo tempo que o número dos criminosos diminui a grandeza do crime. Muitos outros ocupam-se, com grande prazer, em filosofar por vãs conjecturas sobre o caráter, os costumes e as inclinações dos outros, de modo que, se por desgraça acertam uma vez em seus juízos com a verdade, tanto cresce neles a audácia e a facilidade de julgar, que não é sem grande dificuldade que se podem corrigir. E quantos julgam sob a influência da paixão, pensando sempre mal dos que odeiam e bem dos que amam. Existe só uma exceção muito curiosa, mas também muito verdadeira. O excesso do amor faz muitas vezes pensar mal das pessoas que se amam, o que é um efeito monstruoso de um amor impuro e imperfeito, inquieto e anormal. Malditos ciúmes que, como se sabe, apodam uma pessoa de pérfida e adúltera,
por causa de um simples olhar, de uma palavra um pouco leviana, do sorriso mais puro. Enfim, o temor, a ambição e outras fraquezas humanas muito contribuem frequentemente para produzir essas vãs suspeitas e juízos temerários. Que remédio haverá para todos esses males? Disse que quem bebeu do suco de uma erva da Etiópia, chamada Ofiusa, imagina ver por toda parte serpentes e 1000 outras coisas pavorosas, e para curá-los é preciso lhes dar a beber um pouco de vinho de palma. Seja como for, mas quanto aos que se deixaram corromper pela inveja, ambição ou ódio, achem mal e repreensível tudo o que vem. Para essas pessoas, só o espírito de caridade, que a palma representa, pode vencer esta má inclinação de formar juízos temerários e iníquos. A caridade, muito longe de ir observar o mal, teme até encontrá-lo, e se o encontra, procura evitá-lo, fazendo como se não o visse. Se ouve por alto falar de alguma coisa má, mais que depressa fecha os olhos e, por sua santa simplicidade, pensa que foi só uma sombra ou aparência do mal. E se coagida tem que reconhecer a realidade do mal, ela vira logo que pode os olhos para o outro lado e procura esquecê-lo. A caridade é, pois, um meio eficacíssimo para todos os males, mas particularmente para este. Todas as coisas aparecem amarelas aos olhos dos achacados de icterícia, e disse que para os curar é necessário aplicar um certo emplastro na planta dos pés. A malícia do juízo temerário, de um modo semelhante a esta doença, faz parecer tudo mal aos olhos dos que a apanharam. Quem se quer curar tem que aplicar algum remédio, não ao espírito, mas aos afetos do coração, que se podem chamar, figuradamente, os pés da alma, porque por eles ela se move para onde quer. Se o teu coração é, pois, bondoso e cheio de amor, os teus juízos serão delicados e caridosos. Sobre este ponto vou te referir 3 exemplos magníficos. Isaac dissera que Rebeca era sua irmã, mas Abimeleque, notando entre eles certas demonstrações de amor muito ternas e familiares, presumiu que ela era sua mulher. Um olho maligno teria formado logo um mau juízo dos dois. Abimeleque, entanto, opinou do modo mais caridoso possível num caso como este. Eis aí como devemos julgar do próximo, o melhor possível. E se uma ação tivesse 100 aspectos diferentes, deveríamos encará-la unicamente pelo lado mais belo. São José não podia duvidar que Nossa Senhora estava para dar à luz, mas porque conhecia a santidade eminente e a sua vida toda pura e angélica, não teve a mais leve suspeita contra ela, por maiores que fossem as provas em contrário. Deixando a Deus julgar sobre o caso, tomou simplesmente a resolução de abandoná-la. E o Espírito Santo diz no Evangelho que assim procedeu, porque era um homem justo. O homem justo, quando não pode excusar um fato, nem a intenção daquele que, aliás, conhece por homem de bem, não só não o quer julgar, mas lança de si tal pensamento e deixa o juízo unicamente a Deus. O Salvador na cruz, não podendo desculpar inteiramente o pecado dos que o tinham crucificado, quis ao menos diminuir-lhe a malícia em razão da ignorância. Assim, se às vezes não podemos desculpar o pecado do próximo, tornemo-lo ao menos digno de compaixão, atribuindo a falta à causa mais sofrível que possa ter, como a ignorância ou a fraqueza. Então, nunca podemos julgar o próximo? Nunca, Filoteia. Mesmo nas sentenças do tribunal humano, é Deus quem julga.
É verdade que são os juízes que aí aparecem e fulminam a sentença, mas eles são apenas os ministros e intérpretes de Deus e nunca devem pronunciar um juízo que não seja segundo a sua lei, e suas sentenças são os seus próprios oráculos. Se se afastam desta regra, seguindo suas paixões, então são, na verdade, eles que julgam, que por conseguinte serão julgados. Aos homens, como homens, é absolutamente vedado julgar os seus semelhantes. Ver ou conhecer uma coisa não é o mesmo que julgá-la, porque para julgar sempre se pressupõe, como explica a Escritura Sagrada, alguma espécie de razão grande ou pequena, verdadeira ou aparente, que se deve examinar com muita prudência. Por isso, diz o Espírito Santo, que quem não tem fé já está julgado, porque nenhuma dúvida há que serão um dia condenados. Não será então uma falta duvidar do próximo? Não, porque o que é ilícito é o julgar e não o duvidar. Mas também não nos é permitido duvidar ou suspeitar mais do que as razões nos obrigam. De outra forma, seriam dúvidas ou suspeitas temerárias. Se alguns olhos malignos vissem a Jacó, quando beijou Raquel, junto ao poço, saudando-a cortesmente segundo os usos do tempo, ou então, se vissem Rebeca receber das mãos de Eliezer, um homem desconhecido naquela terra, as pulseiras e brincos que lhe trazia, teria certamente pensado e julgado mal, sem razão nem fundamento algum, dessas duas pessoas que eram modelos de castidade. Se uma ação é, pois, dúbia em si, é uma suspeita temerária inferir daí uma consequência má, a não ser que muitas circunstâncias juntas formem uma razão convincente. Enfim, as pessoas zelosas da retidão de sua consciência nunca acham ensejo de julgar temerariamente. E em vez de perderem tempo prescrutando as ações e intenções do próximo, cujo procedimento parece enleado e inexplicável, entram em si mesmas e envidam todos os esforços para melhorar e afeiçoar a sua própria vida. Assemelhando-se às abelhas, que quando o tempo está nublado, se retiram para suas colmeias e se ocupam com os pequenos trabalhos da preparação do mel, só uma alma que não sabe o que fazer de bom e útil é que se diverte a examinar a vida alheia. Excetuando-se, entretanto, os que têm esse ofício obrigatório, quer numa família, quer num Estado, e para os quais esta atenção e vigilância sobre as ações do próximo constitui um de seus deveres mais sagrados. Cumpram, pois, estes o seu dever com verdadeiro amor e, uma vez preenchido, voltem a cuidar de si próprios. Capítulo 29. A maledicência. A inquietação, o desprezo do próximo e o orgulho são inseparáveis do juízo temerário. E entre os muitos outros efeitos perniciosos que deles se originam, ocupa o primeiro lugar a maledicência, que é a peste das conversas e palestras. Oh, quisera ter uma daquelas brasas do altar sagrado para purificar os homens de suas iniquidades, a imitação do serafim, que purificou a Isaías das suas, para torná-lo digno de pregar a palavra de Deus. Certamente, se fosse possível tirar a maledicência do mundo, exterminar-se-ia uma boa parte dos pecados. Quem tira injustamente a boa fama ao seu próximo, além do pecado que comete, está obrigado à restituição inteira e proporcionada à natureza, qualidade e circunstâncias da detração, porque ninguém pode entrar no céu com os bens alheios, e entre os bens exteriores, a fama e a honra são os mais preciosos e os mais caros. 3 vidas temos nós diferentes: a vida espiritual, que a graça divina nos confere, a vida corporal, de que a alma é o princípio, e a vida social, que repousa os seus fundamentos na boa reputação. O
pecado nos faz perder a primeira, a morte nos tira a segunda, e a maledicência nos leva à terceira. A maledicência é uma espécie de assassínio, e o maldizente torna-se réu de um tríplice homicídio espiritual. O primeiro e o segundo com respeito à sua alma, e à alma da pessoa com quem se fala, e o terceiro com respeito à pessoa de quem se deturpa o bom nome. São Bernardo diz, por isso, que os que cometem a maledicência e os que a escutam têm o demônio no corpo, aqueles na língua e estes no ouvido. E Davi, falando dos maldizentes, diz: aguçaram as suas línguas como a das serpentes, querendo significar que a semelhança da língua da serpente, que, como observa Aristóteles, tem duas pontas, sendo fendida no meio. Também a língua do maldizente fere e envenena de uma só vez o coração daquele com quem está falando e a reputação daquele sobre quem se conversa. Peço-te encarecidamente, Filoteia, que nunca fales mal de ninguém, nem direta nem indiretamente. Guarda-te conscientemente de imputar falsos crimes ao próximo, de descobrir os ocultos e de aumentar os conhecidos, de interpretar mal as boas obras, de negar o bem que sabes que alguém possui na verdade, ou de atenuá-lo por suas palavras. Tudo isso ofende muito a Deus. Máxime o que encerra alguma mentira, contendo então sempre dois pecados, o de mentir e o de prejudicar o próximo. Aqueles que, para maldizer, começam elogiando o próximo, são ainda mais maliciosos e perigosos. Protesto, dizem eles, que estimo muito a fulano, que aliás é um homem de bem, mas a dizer a verdade não teve razão em fazer isso e aquilo. Aquela moça é muito boa e virtuosa, mas deixou-se enganar. Não está vendo o ardil? Quem quer disparar um arco, puxa-o primeiro quanto pode para si, mas é só para o arremessar com mais força. Assim parece que o maldizente primeiro retira uma detração que já tinha na língua, mas fala somente para que, arrojando-a, depois como uma flecha, com maior malícia, penetre mais profundamente nos corações. A maledicência, afinal, proferida à guisa de gracejo, é a mais cruel de todas, tanto assim que se pode comparar a sua crueldade com a da cicuta, que, não sendo em si um veneno muito forte e até fácil de ser preservado, se torna irremediável se mistura com o vinho. Deste modo, uma maledicência, que por si não conseguiria outra coisa, se não entrar por um ouvido e sair pelo outro, muito impressiona o espírito, apresentando-se de um modo sutil e jocoso. É isso que Davi nos quer dizer naquelas palavras. Eles têm o veneno de víbora em seus lábios. Com efeito, a víbora faz a sua mordedura quase imperceptível e causa uma sensação agradável, a qual, porém, dilatando o coração e as entranhas, faz o veneno penetrar tão profundamente que não há mais cura. Nunca digas, o fulano é um bêbado, embora o tenhas visto embriagado. Nem o chames adúltero, por ter o visto neste pecado. Nem digas que é incestuoso, por tê-lo encontrado nessa desgraça. Porque uma só ação não dá nome à coisa. O sol parou uma vez em favor de Josué e obscureceu-se também na morte vitoriosa de nosso Senhor. Mas ninguém vai dizer que o sol é imóvel ou escuro. Noé embriagou-se uma vez e Ló outra, e este, além disso, cometeu grande incesto. E contudo não foram ébrios, nem o último foi incestuoso. E São Pedro não foi sanguinário, por ter derramado sangue uma vez, nem blasfemo, por ter uma vez blasfemado. Para tomar o nome de uma virtude ou de um vício, é preciso ter progresso e hábito neles. Falsidade, pois, dizer que um homem é colérico ou ladrão, por tê-lo visto irar-se ou roubar uma vez. Ainda que um homem tenha sido viciado muito tempo,
corremos risco de mentir se o chamarmos de viciado. Simão o leproso taxava a Madalena de pecadora, porque ela o tinha sido antes. Mas ele mentia, pois ela já não o era. Penitente e contrita, o próprio Nosso Senhor tomou sua defesa. O louco do fariseu tinha o publicano na conta de grande pecador, porventura na conta de injusto, adúltero e ladrão. Enganava-se, porém, redondamente, porque naquele mesmo instante o publicano tinha sido justificado.